Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite da APEL para estarmos aqui presentes. Eu comigo tenho a Paula Pimenta, que é uma autora brasileira. Portugal é o segundo país onde mais vende os seus livros, que estão a ser editados pela Presença. São títulos que são dirigidos a um público mais jovem, infanto-juvenil, e são sagas, sobretudo, adolescentes e muito viradas mais para as meninas, não é? Não só para as meninas, né? Eu falo que os meninos têm um certo preconceito, porque é a história narrada por uma garota. As meninas não têm preconceito nenhum em ler Harry Potter, né? Livros que são narrados por um garoto. Mas os meninos, eles acham, é história de menininha, né? De mulher. Então, mas são livros para meninos e meninas. A protagonista é uma menina. Mas eles leem Aham. menos do que elas? Eles leem menos do que elas, mas os meus livros, muitas escolas adotam os livros, né? Então, os professores falam, olha, os meninos gostaram mais do que as meninas. Quando leem obrigatório, eles leem e gostam. Então, para além destes livros que são um sucesso e que alguns deles já deram origem a filmes, quem é a Paula Pimenta? Bom, eu comecei a escrever baseado nos meus diários de adolescência. Eu queria ler uma história que não existia e fui lá e escrevi aquela história, né, baseada em coisas que eu vivi. Claro, os meus livros não são autobiográficos, mas eu me baseio muito em acontecimentos da minha própria vida para criar histórias novas ali. Eu falo que eu conto a minha história como eu queria que ela tivesse acontecido. Então, eu comecei a fazer isso e eu achava que as minhas amigas iam gostar das minhas histórias, lembrando coisas que nós vivemos. E acabei atingindo os adolescentes de hoje, o que foi uma grande surpresa. Eu descobri que o que muda são, né, a moda, a trilha sonora, mas os sentimentos e as descobertas da adolescência são os mesmos em qualquer geração. Eu tenho leitores de 8, 9 anos, mas também as amigas da minha mãe, com mais de 70, leem e falam, nossa, lembrei da minha adolescência, voltei àquela época da escola. Então, eu acho que é isso, a adolescência, né, os sentimentos são os mesmos em qualquer época. E eu escrevo livros assim, porque a minha adolescência foi uma época muito marcante da minha vida, então também é uma volta quando eu estou lendo, eu gosto muito. E o público, os adolescentes são muito emotivos, né? Eu tive agora, 2 dias atrás, autógrafos em Cascais. E estava bem cheio, e eles chegavam com presentes, e as meninas se emocionavam, tem algumas que choram, né, querem abraçar. Então, é muito bom escrever para esse público. O adulto, quando gosta de um livro, ele, no máximo, faz um review, né, no site, ok, 4 estrelas, 5 estrelas. Não, o adolescente, né, a criança quer dar o presente, quer abraçar, escreve cartinhas. Então, eu gosto muito de Tem escrever. uma relação mais pessoal? Sente isso, que é uma relação mais pessoal com o autor? Sim, com certeza, com certeza. Eles querem, eu acho que o autor é a parte mais próxima que os leitores têm daqueles Os personagens, personagens. né? Então, eles te abraçando, é como se estivessem abraçando, né, aquele personagem que eles gostam tanto. E sempre sonhou ser autora? Sim, eu achava que eu não poderia viver disso. Eu achava que eu teria que ser, sei lá, jornalista, tanto que eu fiz jornalismo na faculdade, depois publicidade, porque eu achava que eu não poderia. Quando os meus livros começaram, né, a realmente popularizar, virar best-sellers mesmo, eu tive que largar tudo e viver só de ser escritora, que era um sonho, mas que eu não imaginava que eu pudesse viver da escrita, e acabei. Como é que é um dia na vida de uma escritora? Né, quando eu não estou escrevendo novas histórias, né, eu estou sempre planejando, escrevendo mesmo, com livros em andamento. Quando eu termino um livro, aí eu lanço, né, eu faço autógrafos em várias cidades, né, do Brasil especialmente, e né, do exterior também. Já vim em várias feiras, já vim inclusive na Feira do Livro de Lisboa, né, alguns anos atrás. Já fui também na Feira do Livro de Guadalajara, de Bolonha, na Itália. Então, assim, sempre viajando para divulgar os livros e conversar com os leitores. A idade para que escreve é também uma idade em que se começam a perder os leitores para outros meios, não é? Sim. Portanto, qual é que é o desafio de os manter? Aham.
eu acho, muitos pais falam isso para mim, você tirou minha filha do telemóvel, como que você fez isso? Né, eu falo, eu levei o telemóvel para o livro, os meus personagens são atuais, então eles conversam por texto, por mensagens, eles se comunicam, né, de uma forma que os jovens de hoje se comunicam. Então, ao lerem, eles leem como se estivessem lendo o diário de uma amiga, né, de uma vizinha, ou até deles mesmos. Então, eles se identificam. Então, acho que essa é a chave, é gerar identificação, né, nesses leitores. O mundo hoje, né, é realmente muito difícil tirar das telas. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu vejo, ela adora ler, mas ela adora a tela também. Então, eu vejo quanto é difícil falar, não, larga, vai ler um livro, né, agora. É difícil. Então, acho que realmente tem que ser um livro que eles se identifiquem. Né? Eu acho que essa é a chave. Como é que se faz esse equilíbrio de que estava a falar entre o largar a tela e ir ler? Como é que é esse equilíbrio? Já hoje de manhã ouvimos falar sobre este tema, não é? Sim. Eu acho isso, né, trazer esse tipo, né, de coisa para a literatura, a tela. E eu acho também que a tela tem hoje em dia, né, a gente tem e-books e tal, então, assim, eles têm um papel também, né, que a gente pode apresentar jogos educativos, os livros na tela. Então, eu acho que um meio termo, né, a gente tem que fazer, porque voltar, a gente não está mais no passado mesmo, né? Não tem jeito de só falar, não vai ler. Então, acho que falar, não, tudo bem, você pode ter o momento da tela, mas agora você vai ter o momento do livro, e pode escolher livros com os quais você se identifique. Então, acho que isso é importante. Ou seja, tudo é bom para se ler? Tudo é literatura? Não sei se tudo é literatura. Hoje em dia, eu falo que as pessoas, não é que elas não estão lendo, elas estão lendo textos muito curtos, né, no celular. Então, isso gera uma falta de concentração muito grande. Quando você precisa, hoje em dia, ler algo que seja mais do que uma página, até eu mesma, eu vejo isso. Né? Às vezes, eu tenho que ler alguma coisa e falo, nossa, cadê, né, a agilidade que a gente tem? Então, eu acho que a gente tem que se forçar a ler, sim, para a gente não desacostumar com isso. Então, não acho que tudo é literatura, não. Né? Eu acho que sim, as pessoas continuam lendo, sim, mas que a gente tem que ter aquele momento de ler textos mais longos, porque senão a gente fica realmente sem concentração, né? Sem foco. Eu acho que a leitura ela traz muitos benefícios para a gente. Né? O aumento do vocabulário, a criatividade e o foco, que eu acho que é uma coisa que está faltando muito nas pessoas hoje em dia. Né? A gente tem que ler, sentar, ler aquele livro, se concentrar naquilo ali, por mais tempo do que o tempo que a gente lê uma mensagem no telemóvel. Sim. O nosso tema é os livros das crianças e o cinema, porque alguns dos livros da Paula já foram adaptados ao cinema e, inclusive, nós podemos vê-los em alguns canais de streaming, não é? Sim. Como é que foi esse processo? Quando começou a escrever, já imaginava os seus livros transformados em filme ou em série? Como é que foi? Não, eu não imaginava, mas logo que eu lancei, né, o meu primeiro livro, que é A Minha Vida é um Filme, os leitores começaram, por favor, faz o filme, eu preciso ver isso nas telas, eu preciso ver isso no cinema. Né? Então, assim, eu, na verdade, sou muito ciumenta dos meus personagens, eu já tenho eles na minha cabeça, então, para mim, estava ótimo, assim. Né? Eu não estava preparada para vê-los em carne e osso, mas os leitores queriam tanto que eu acabei, né, vendendo os direitos para o cinema. E muito interessante, porque eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, os meus livros são escritos em primeira pessoa. Então, muitas mudanças que eu julgava quando eu via um filme, né, de algum livro que eu já tinha lido, eu falava, por que mudaram isso? Eu não entendia. E eu entendi muito, porque a gente tem que transformar o pensamento em ação. No livro, a gente lê os pensamentos dos personagens. E no cinema, não, a gente tem que mostrar isso. Então, muitas coisas que eram só pensadas, a gente tinha que colocar em fala, em ação. Então, eu percebi algumas mudanças que tem que ter. Mas, mesmo assim, é sofrido, porque e também assim, os meus livros têm 300, 400 páginas. Tem que ter muito corte para poder caber naquela 1h30 ali do filme. Né? Então, assim, foi um processo que eu quis. Eu sou, como eu disse, eu sou muito ciumenta, então eu quis participar de tudo, para não distorcerem as histórias, não mudarem completamente. Então, fui co-roteirista, né, consultora de roteiro também. Então, assim,
em alguns consultores de roteiro e em alguns co-roteiristas, para poder, né, deixar o filme fiel. Eu falei que eu era uma porta-voz dos meus leitores ali, para não deixar que o filme que eles sonhavam, né. E uma coisa muito interessante que eu acho dessas adaptações é que eles trazem leitores novos. Porque todo mundo sabe que o livro é melhor, né, gente? Quem gosta de ler sabe, quando a gente vai ver o filme, sim, tem filmes muito bons, mas quando você vai ler o livro, você vê que o livro tem muito mais detalhes e tudo. Então, as pessoas falam, nossa, se o filme já foi assim, né, eu preciso ler o livro. E os meus, por exemplo, que são séries, né? Esse é Minha Vida é um Filme, que já tem o primeiro filme, mas já tem mais 4 livros ali. Então, eles, eu quero já saber o que vai acontecer. Então, vão atrás dos outros livros. Então, acho isso muito interessante, que os filmes feitos a partir dos livros, eles despertam essa curiosidade para a leitura também. E, por parte dos leitores que são fiéis, quando vão ver o filme, sentem alguma desilusão? Porque nós imaginamos a protagonista, imaginamos, não é? Depois não pensámos que seria aquela atriz escolhida, por exemplo. Eu tenho uma relação muito, muito próxima com os meus leitores. Eu sempre estou conversando com eles nas redes sociais. Então, eu fiz questão de já mostrar antes, né, de verem o filme, a gente já mostrou o processo de escolha, né, já na época do anúncio, né, eu fiz eles participarem, quem que vocês acham que vai ser, fizemos enquetes, até para eles ajudarem a escolher também. Então, a garota que foi a personagem, a protagonista principal, ela era loura. E eles não enxergavam ela como protagonista. Mas aí, quando eles viram ela caracterizada, morena mesmo, como é descrita a personagem no livro, eles ficaram muito felizes, porque ela realmente... E assim, na época dos testes, eu também não enxergava ela como a Fanny, que é a personagem principal. Mas ela falou, eu vou ser a Fanny. E ela pôs uma peruca para fazer o teste. E ela foi, e todo mundo, o diretor, os produtores, todo mundo falou, nossa, tem que ser ela. Ela chorou nos testes, assim, né, fazendo a cena. E os leitores, ninguém reclamou. Todo mundo achou ela realmente... Eu não recebi nenhuma crítica, não li nenhuma crítica sobre ser essa garota, né? E é isso, eu gosto de envolver muito os meus leitores nesse processo, né? E é isso, que é aquilo que eu falei no começo. O adolescente, ele quer participar, ele quer estar ali, ele está sempre presente. Então, eu acho que isso é muito importante para um autor de livros infantos juvenis. Você tem que escutar o seu leitor, você tem que deixá-los participar, se envolver. Que isso gera... Eles comemoram o aniversário dos meus personagens. Tem a data lá no livro, eles... Nossa, hoje é o aniversário da Fanny, hoje é o aniversário do Léo. E mandam recados, fazem vídeos, fazem homenagens, sabe? É muito gostoso mesmo. E os seus leitores vão crescendo com os seus livros, não é? Sim, Portanto, um leitor que terá começado aos 13, hoje tem 25, poderia já ler outras coisas? Sim, eles vão lendo, mas eles também não vão deixando. Por exemplo, eu tenho uma série que a personagem começa... A minha vida fora de série. A personagem começa com 13 anos e agora eu já estou no livro 5, ela já está com 21 anos. Então, eles me falam muito isso. Comecei a ler seu livro na época que eu estava da idade da Priscila e agora eu já estou lendo outras coisas, lendo outros livros, mas eu continuo interessada na vida da Priscila, porque ela está crescendo, né? Então, isso é muito legal, eles crescerem com muito giro, eles crescerem com os personagens. Agora distraiu-me. Como é que um filme ou uma série pode estimular a leitura? Eu acho que é aquilo que eu falei. Se eles, né, estão, né, gostando tanto daquela série, eles vão querer ler o livro para terem mais detalhes. E não só isso. O filme, às vezes, ele tem algumas referências, assim... No meu caso, né, desse A Minha Vida é um Filme, a personagem é louca com cinema. Então, a gente coloquei coisas que tem em outros filmes e eles buscam a leitura para poder também saber mais dos outros filmes. Estou pensando aqui em algum filme que tenha isso acontecido. Vamos supor, Titanic. Né? Eles
ficaram, nossa, que filme é esse? Aí procuraram saber que filme é esse e quiseram ler mais sobre o Titanic para saber. Então, acho que assim, um livro ele tem referência de outros livros, tem referência de outros acontecimentos. Então, tudo isso desperta, né, a coisa da leitura. Eu li na Folha de São Paulo que define os seus livros como cor-de-rosa. Porquê? Eu acho que quando a gente fala que um livro é cor-de-rosa, uma vida cor-de-rosa, é aquela vida de sonho, né, de final feliz. E eu falo que os meus livros são livros cor-de-rosa mesmo, porque não todos eles, mas assim, o final porque eu escrevo em série, né, mas o final daquela série ali sempre vai ter um final feliz, que eu acho que a vida da gente já é preta e branca o suficiente. Né? Então, eu acho que eu gosto, no momento da leitura, eu gosto de ler para sonhar. Então, eu falo que os meus livros são feitos para fazerem as pessoas sonhar mesmo. Então, por isso que eu me intitulo, né, uma autora de livros cor-de-rosa. Então, é por isso. Mas sente, como autora, sente responsabilidade por trazer leitores, ou, quando escreve pelo prazer de escrever, não é? Mas sente essa responsabilidade? Não, como eu falo, eu escrevo livros que eu gostaria de ler, sabe? Eu acho que eu vejo muito um termômetro no que eu sinto quando eu escrevo para os leitores. Nos momentos que eu me emociono no livro, que eu choro, eu vejo que os leitores viram para mim e falam, nossa, eu chorei muito naquela parte. Eu falo, eu também. Ou então, aquela parte que tem alguma coisa que aconteceu, eu dei muita risada. Eu falo, nossa, eu vejo isso muito. A parte que eu me divirto escrevendo é a parte que eles também se divertem. Então, eu vejo que se eu estou gostando do livro, se eu gosto de um livro, eu sei que mais pessoas também podem gostar. Né? E é aquilo, eu comecei a escrever assim, um livro que eu gostaria de ler e deu certo, né? Atrair. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se eu escrever formatado, assim, eu tenho que fazer as pessoas gostarem de ler, pode ficar uma coisa muito falsa, sabe? Assim, né? Então, eu prefiro escrever me divertindo, sem essa preocupação, e com isso acabar emocionando outros leitores também. Estamos quase a chegar ao fim. Quero deixar algumas recomendações aos pais, aos professores, até a alguns autores que aqui estejam. Sim. Eu gosto muito dos livros da Maggie Cabot. Eu acho que são livros que, como os meus, eles também, né, eles são histórias divertidas, leves, que atraem os leitores. Foi lendo O Diário da Princesa, que é o meu livro preferido dela, que eu quis escrever. Eu quis escrever, não, eu já escrevia, mas eu quis escrever mais sobre a minha própria vida. Eu vi que os meus diários tinham muita história para contar. E eu acho que é muito isso. Isso é uma dica que eu dou para futuros autores. Quando você quiser escrever, não busca muito longe a inspiração pode estar na nossa própria vida. Né? Eu acho que a Fanny fala isso no A Minha Vida é um Filme. Né? Ela fala, nenhum filme é melhor do que a própria vida. E eu falo também, nenhum livro é melhor do que a própria vida. Né? A nossa vida tem muita história para contar. Então, assim, quem quiser escrever, escreva baseado em acontecimentos que você viveu. Então, os livros da Maggie Cabot foram livros que foram muito importantes para mim. Vou citar também uma brasileira, a Marta Medeiros, que é uma autora que também me influenciou muito, mas nas crônicas, nos poemas. Então, são os que eu gosto. Eu gosto muito de uma portuguesa, que é a Margarida Rebelo Pinto. Eu gosto muito dos livros dela também, então posso indicá-la também. Mas e recomendações para atrair o público infanto-juvenil para o livro? Eu acho que dar livros que eles se identifiquem mesmo. Não adianta querer dar livros, o livro que eu gosto, os livros clássicos. Não. Levar nas feiras literárias, mostrar vários tipos de livros. Né? Ler junto com os filhos, eu acho isso muito importante. Não adianta nada os pais estarem ali no telemóvel e falar, não, vai ler um livro. Não, o exemplo vem de casa. Eu vejo a minha filha, às vezes eu estou lendo um livro e ela pega o livrinho dela e vem ler junto comigo. Né? Então, acho que esse momento da leitura em casa é muito importante. Né? E isso, né? Mostrar que tem vários tipos de livro. Com certeza, algum tipo de livro a pessoa vai gostar de ler. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, gente.